Fla-Flu, por exemplo, ou a gente vai por causa do Flamengo, né? Ou a gente vai por causa do Fluminense, ou às vezes a gente não torce, como eu, às vezes, né? Não torço nem por nenhum dos dois, porque eu sou botafoguense, mas vou, às vezes, em companhia dos meus filhos para assistir a atuação dos times, né? Dos adversários, ver quem é que vai jogar melhor, quem vai ser vitorioso, quem vai ser derrotado. Você conhece alguém que vai ao Maracanã assistir a atuação do juiz? Eu não conheço ninguém. Olha, eu vim hoje para ver o juiz, porque eu gosto de ver o árbitro, eu sou realmente o que eu curto. Então, o que está acontecendo nessa campanha é que parece que o protagonista é o juiz, né? É o TSE, é a Justiça Eleitoral. Isso é exatamente o que não deve acontecer, né? Esse protagonismo do judiciário. Então, é o judiciário censurando, é o judiciário fazendo, acontecendo, e agora é essa situação, né? Que aparentemente essa última, né, é a do judiciário não fazendo, né? Na hora não fazendo, se omitindo, né? Uma situação assim, um número espantoso, 154 mil inserções que deixaram de ir ao ar, e a posição do TSE parece ser de quem não tem nada a ver com isso, né? Então, é inacreditável, né? Eu acho isso há 4 dias da eleição, né? Isso há 4 dias da eleição, né? Uma Não coisa dá assim. nem tempo de recompor essas inserções, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo, ainda que se devolvesse todo esse tempo aí para a campanha prejudicada, que é a do presidente Bolsonaro, né? Isso não seria suficiente. Então, vejam, né? O Tribunal Superior Eleitoral teve tanta preocupação em censurar emissoras, censurar jornalistas, de uma maneira, a meu ver, inclusive inconstitucional, né? E naquilo que deveria ser a sua função, que é de fiscalizar essa paridade, isonomia, né? Entre a distribuição dos anúncios veiculados, né? Eles aparentemente se omitiu, né? E hoje eu via num canal de televisão uma jornalista dizendo: isso não é função do TSE, isso é função das campanhas. Mas como assim não é função do TSE? Né? Como é que a Justiça Eleitoral pode se eximir dessa obrigação de, no mínimo, acompanhar, né? Para ver se as propagandas estão sendo inseridas como deve acontecer? Se fosse um caso... Essa é a única função do TSE, né? Ele só existe por causa da eleição. Ele só existe para isso, né? Esse episódio me faz novamente dizer, e digo muito isso para os meus alunos, eu não sou professor de direito eleitoral, mas eu sou professor de processo penal, e aí a gente fala sobre as diferentes justiças, qual é a justiça que julga crime eleitoral, qual é a que julga... Então, acaba falando da justiça eleitoral também. E eu digo sempre o seguinte: a justiça eleitoral é uma jabuticaba, tá? Ou quase uma jabuticaba. Ela foi uma jabuticaba, ela não existia em nenhum outro país senão o Brasil, tá? E ela hoje existe em pouquíssimos países sem expressão, que copiaram o modelo brasileiro, e ela precisa acabar, né? Por que países importantes, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, nenhum desses países tem justiça eleitoral, né? A função de organizar eleições em nenhum desses países é do Poder Judiciário. Não é e nem deve ser, porque o que acontece? Se você questiona a organização de uma eleição ou a desorganização de uma eleição, a desorganização da propaganda eleitoral, falhas gravíssimas como essa que nós estamos discutindo hoje, tá? E você for questionar isso judicialmente, a qual justiça você vai ter que recorrer? A justiça eleitoral. Então, a justiça eleitoral vai julgar a sua própria conduta, porque foi ela, ela que está sendo apontada como responsável. Então, isso não faz sentido, né? Se você tem uma reclamação com relação a alguém, seja uma pessoa física, uma empresa privada ou um órgão público, e você quer levar isso à justiça, você tem que levar isso perante um juiz imparcial, né? Você não pode processar a justiça eleitoral diante da própria justiça eleitoral, porque aí, digamos assim, ela vai ser ré e juiz ao mesmo tempo, né? Não tem condição. Tem gente que gosta disso, aquele inquérito do fim do mundo é isso, né? Pois é. Nós estamos esquecendo aí essa questão da neutralidade do juiz, que é tão importante, né? Nós tivemos nos Estados Unidos, no início do século XX, o questionamento do resultado da eleição era o Bush contra o Al Gore, né? O
o Partido Democrata perdeu e questionou a eleição na Justiça. E ele foi à Suprema Corte, né? A Suprema Corte lá não participa de organização de eleição nenhuma. Ela não toma conta de propaganda eleitoral, ela não organiza locais de votação, não apura os votos. Ela não tem, o judiciário americano não tem nenhuma participação na organização das eleições. Né? Então, ela atua como uma Suprema Corte, né? Pois é. Aqui a Suprema Corte, inclusive, participa do TSE, né? Você tem ministros do Tribunal Superior Eleitoral, inclusive o presidente, que são ministros também da Suprema Corte. Tem tudo para não dar certo. Né? E não está dando certo. Agora, o que se faz? Porque é legítimo existir essa eleição no domingo, e, ao mesmo tempo, a Constituição manda que exista, né? Sim. Só que a Constituição não podia prever essa falcatrua toda, né? Exato, a eleição tem que ser realizada. Agora, se ficar apurado que essa fraude, ou essa omissão, ou essa falha escandalosa, né, pode ter contaminado o resultado, pode prejudicar. Quer dizer, prejudicar já prejudicou. Né? Agora, resta saber como é que isso vai se refletir em termos de resultado. Nós temos aqui, nitidamente, uma candidatura prejudicada, que é a do presidente Bolsonaro. Tá? Prejudicada porque foram 154 mil. Eu fico repetindo esse número para ver se eu mesmo acredito, né? Porque não foram 100, não foram 150, não foram 154 inserções, foram 154 mil inserções. Quer dizer, quem fiscaliza isso deve ser a pessoa mais distraída do mundo, né? Porque ela não conseguiu perceber, não teve ninguém para... Olha aqui, tal, não entrou nenhuma propaganda do Bolsonaro, só entra a propaganda do Lula aqui na rádio da minha cidade. Então, assim, é uma coisa impressionante. Evidentemente que se a candidatura prejudicada, que no caso é a do Bolsonaro, for a vitoriosa, aí não há que se falar em nenhum tipo de medida, porque não faria sentido. Né? Quer dizer, você anular uma eleição em virtude de uma irregularidade que prejudicou uma das candidaturas, quando essa candidatura é a vitoriosa. Isso é igual a processo. Né? Imagina um tribunal do júri, né, onde eu atuei tanto tempo na acusação como promotor, e do outro lado o advogado de defesa e o juiz que tem que se manter imparcial. Aí o juiz comete um monte de irregularidades, né, dá mais tempo para a acusação falar do que para a defesa, né? Então, em vez de dar 1h30 para cada uma, deixa o promotor falar 3 horas e o advogado só pode falar 1 hora. Com tudo isso, a defesa é vitoriosa. Né? O advogado vence o júri e o réu é absolvido. O promotor não pode alegar nulidade. Né? Ele não vai pedir a anulação do julgamento. Por quê? Porque aquela ilegalidade o favoreceu. Né? Aquela ilegalidade prejudicou a defesa e, mesmo assim, a defesa foi vitoriosa. Né? Então, nesse sentido, não faria nenhum, não se justificaria a anulação. Se o presidente Bolsonaro perder, aí tudo fica mais complicado. Tá? Porque aí você pode ter elementos para alegar fraude. Né? Não estou fazendo nenhuma afirmação peremptória. Estou aventando a possibilidade. Tá? E aí nós teremos uma complicação. E aí toda a imprensa vai dizer que o Bolsonaro quer dar o golpe porque ele não aceitou o resultado da eleição, porque parece que eu não vi, confesso que eu não vi, fiquei vendo só a Jovem Pan, acompanhando por ali e trabalhando em outras coisas, mas parece que o consórcio das empresas de comunicação não está levando em consideração essa denúncia, está dizendo que está colocando como uma coisa menor. Sim. Eu hoje à tarde assisti rapidamente a CNN. A CNN vem mostrando alguma coisa, mas a âncora do noticiário que eu assistia dizia que queria assim, passar a mensagem de que o TSE não tem nada a ver com isso. Isso é um problema das campanhas, as campanhas é que têm que fiscalizar. Eu achei a alegação muito curiosa, né? E, bom, a campanha do Bolsonaro está fiscalizando e está mostrando aí, né? Sim. E a coisa deu toda errada. Né? Agora, sim, e eles estão questionando, inclusive, a outra campanha está questionando, inclusive, a maneira como a auditoria foi feita. Né? Porque primeiro o Alexandre de Moraes não acreditou, pediu provas, teve as provas,
E aí agora ninguém fala nada, o Senado está mudo, é como se... Eu não sei, acho que o Senado pediu demissão. Não é porque não tem Senado, não tem Senado. Cadê o presidente do Senado? Não, o presidente, O presidente da Câmara, ninguém fala nada. do presidente do Senado nós não podemos esperar nada. Nada que envolva ministros dos STF. Né? O presidente do Senado já mostrou que ele é mais do que omisso. Né? Ele está ali para ser subserviente aos interesses lá às vontades ou às manifestações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, desse presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não se pode esperar nada. Parece que há alguma manifestação do senador Eduardo Girão. Eu ouvi alguma coisa a esse respeito. Também ouvi. O Lazia Martins também se manifestou. É uma coisa muito séria, né? É um volume de propaganda que foi subtraído de uma das campanhas, né? Num momento em que se precisa primar pela igualdade de oportunidades, né? E essa igualdade de tratamento já pode ser questionada, né? Já vem sendo questionada há alguns dias, né? Se efetivamente a Justiça Eleitoral tem dado tratamento igual, né? Existe um exemplo que eu acho que é muito claro, não tem relação direta com essas inserções, que é a questão do genocida e do ladrão. Né? A Justiça Eleitoral proibiu, inclusive censurou a Jovem Pan, proibindo qualquer menção aos processos e condenações sofridas pelo candidato Lula por corrupção, né? há pouco tempo. Né? Então, os jornalistas não podem sequer fazer menção. E ela também retirou conteúdos, né, da propaganda eleitoral do Bolsonaro que chamam o Lula de ladrão, de corrupto. E a alegação por que não se pode chamar o Lula de ladrão? Por que não se pode falar nas condenações dele por corrupção? Porque essas condenações não transitaram em julgado. Ele foi condenado em 3 instâncias, mas aí o STF, né, veio lá do out of the blue, né, tá lá, de repente, do nada, ele descobre, veja só, que Curitiba não era o endereço certo para o processo. O que, do ponto de vista do processo penal, é um absurdo, mas aí eu não quero entrar em questão muito técnica para não cansar o seu público. Mas a justificativa é essa, não pode chamar de corrupto, não pode chamar o Lula de ladrão, porque a condenação dele não transitou em julgado. Dias antes, né, o mesmo Tribunal Superior Eleitoral, com voto da ministra Carmen Lúcia, negou um pedido da campanha do Bolsonaro para que fosse removida da propaganda do Lula uma menção ao presidente Bolsonaro chamando-o de genocida. Então, ela decidiu que pode chamar o presidente de genocida. Quantas condenações transitadas em julgado o Bolsonaro tem por crime de genocídio? Genocídio é crime, tipificado, definido em lei. Quantas condenações ele tem? Não só ele não tem nenhuma condenação, como ele não tem nenhum processo, né? Ele não está, nem nunca esteve respondendo a nenhum processo por crime de genocídio. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!